Olá, pessoal. Tem um pessoal que entrou novo aqui no Substack nas últimas semanas, então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Galera que tá chegando do Substack tá indo pro Instagram também, muito legal. Eu queria conversar mais, né? Já deixar um pedido aí pra ir se apresentando, como é que chegou até aqui e por que também, né? A ideia hoje é falar do formato que ainda não está estabelecido, porque eu tô chamando de laboratório porque eu quero testar coisas. Mas tem uma ideia que chegou pra mim já faz um tempo e que esses dias o Thiago do Tira do Papel fez uma edição da newsletter falando sobre isso e eu pensei, é mais ou menos por aqui que eu quero caminhar. Que é a ideia de um jardim digital. O jardim digital, ele é um espaço inacabado, em construção. Então, em vez de você ter um site, né, com as seções muito bem estabelecidas, num formato organizado, finalizado, né, ou enfim, né, qualquer formato de conteúdo organizadinho, o jardim digital não quer dizer que ele não seja organizado, mas ele não está acabado. Ele está em processo, assim como um jardim, né? O jardim você fica lá cultivando todo dia. Você tem algumas coisas que você tem que fazer de tempos em tempos, mas ele não tá no formato finalizado dele, né? E eu comecei essa newsletter em setembro de 2022 e eu nunca consegui ter uma assiduidade nela por dois motivos, né? Um, que era muito difícil delimitar um tema, né? Eu tenho formações em áreas diversas, eu passei por áreas diversas, fui dar de fazer um doutorado interdisciplinário, que complica um pouco mais nessa ideia de fechar, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma noção os temas que eu quero trabalhar aqui e qual o objetivo, né? Que é sempre essa ideia da gente pensar na construção de nós mesmos a partir dessas práticas corporais e das possibilidades do corpo, né? De pensar com o corpo. E então tinha uma primeira questão que era encerrar, né, num projeto fechado, assim, de isso aqui é sobre isso. E a segunda questão, talvez a mais importante, na verdade, né, porque ali ainda o tema eu tinha um direcionamento, é que tem muitos textos inacabados. Eu tenho vários textos que eu começo e eu não consigo terminar. E eu não consigo terminar não é porque eu não sei escrever um texto num formato introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Eu sou formada em letras, afinal, né? Eu fiz 2 TCCs, eu fiz uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, eu sei escrever, eu sei o formato correto, né? Esperado de uma escrita. Mas me incomoda que todas as ideias que eu tenho, elas precisam ter um fim, sabe? Todas as ideias, elas precisam ter um objetivo, todo texto precisa ter um motivo para aquele texto, quando na verdade muitas vezes o escrever é você exercitar alguma coisa, né? Eu quero escrever porque eu quero colocar essa matéria, não. Quero colocar essa ideia, materializar essa ideia em algo que eu possa ver como é que funciona, articulado com outras ideias ali. E eu gostaria de não ficar encerrando isso, né? Talvez tenha aí uma certa influência do Benjamin lá no projeto das passagens, em que são vários fragmentos, você não conecta eles exatamente, mas são vários fragmentos sobre temas diversos, né? E eu acho que um pouco o meu pensamento ele funciona assim. Então eu tenho uma série de textos que eu comecei e que eu não consegui terminar, porque a ideia era essa, mas ela precisa ter um fim, né? Ela precisa ser encerrada, né? Eu acho que isso é um formato de pensamento, um formato de construção de conhecimento que carrega uns pressupostos de um conhecimento como algo estático dado, né? E eu acho que, pra mim, faz mais sentido pensar sempre em movimento, né? As nossas ideias, elas estão sempre em movimento, elas não são acabadas, elas não são estanques, elas não são algo encerrado em si mesmo, né? Então, eu acho que essa ideia, né, de tudo precisava ter um projeto organizadinho, fechadinho, não ia dar muito certo pra mim. Então, a proposta aqui é ir trazendo ideias, né? Trazendo ideias. E o que vocês vão fazer com essas ideias? Eu espero que a gente entre em diálogo, né? Que a gente converse. Mas eu não quero
convencer ninguém a nada e nem afirmar verdades de nada, né? Eu quero dialogar com as pessoas. E eu acho que eu penso muito e a gente acaba no processo de estudo, de pesquisa, e com a vida corrida, né, com a rotina do dia a dia, a gente não tem, às vezes, muito tempo para estar com as pessoas que a gente tem afinidades de pensamento, de questionamentos, né, de problemas internos que a gente busca, de algum modo, resolver ou minimamente transformar, né, a partir das nossas práticas, dos nossos estudos, das nossas reflexões. Às vezes a gente não consegue encontrar as pessoas para trocar essas ideias, né. Então, a proposta é que aqui seja esse espaço, né, que a gente... pessoas que estão pensando o corpo, que estão pensando nesses processos de subjetivação, que a gente possa conversar também, não como algo encerrado, né, como algo que finalizou e que o formato está dado, né. Então, eu tenho algumas ideias, depois eu vou deixar descritas aí embaixo, mas uma das ideias é pensar em um observatório corporal, que é para pensar a ciência e a contemplação mesmo, né? Por isso um observatório do movimento. Então, desde práticas online e presenciais de Qigong, oficinas de defesa pessoal que eventualmente eu já dou por aí, artes marciais e todas as ideias, né, da educação somática, né, desse observar o próprio corpo, né? Então, pensar num observatório corporal. Uma outra ideia é o Transiborg Lab. Tô para lançar um texto que eu já apresentei num evento acadêmico da filosofia aqui na Universidade Federal do Paraná, que é uma ideia de um manifesto Transiborg, né? Juntando Donna Haraway e o Zairon Chiang. E é para pensar um laboratório de subjetividade libertária, né? De uma subjetivação libertária. Então, pensar em práticas de meditação, também online presenciais, alguns cursos, pensar nessa relação de mentalidade, pensar em foco, e o trabalho com o I Ching, né? Então, o I Ching como uma ferramenta que a gente tem para autoanálise, para observação também das situações e para esse pensamento estratégico, né, que o I Ching traz. Um outro espaço são as oficinas de labirintos abertos, e não são caminhos para a gente se perder e encontrar várias saídas, né, encontrar novas saídas, né, mas que seja para a gente andar perdido, né, e não encontrar um caminho, uma verdade que vai nos iluminar e vai resolver todos os nossos problemas, porque eu não acredito que isso possa acontecer, mas a gente pode encontrar novas saídas e sempre, né, em transformação, se perdendo e se encontrando, e se perdendo e se encontrando, na ideia de construir sempre algumas coisas, encontros alegradores, né, ou algo nesse sentido. Então, pensar em aulas, cursos e conteúdos sobre anarquismo, filosofia chinesa, sobre corporeidades e etc. Um outro espaço aqui também dos territórios do possível para a gente pensar cartografias dessa ideia de um corpo-fuga. Então, desde conteúdos da medicina chinesa, da neurobiologia da meditação, numa ideia de autogestão da saúde, né, da gente conhecer o nosso próprio corpo e ter uma certa noção dele e dos nossos processos de autocura e etc, né? Embora seja bem complicado a gente falar em termos de cura, mas em processos, né? Vamos pensar em processos. E, por fim, as arquiteturas do vento, para a gente também ser atravessado, né, pela poesia, né? Um atravessamento poético desde a literatura, da poesia, das artes em geral. Então, a proposta desse jardim digital aqui é compartilhar ideias. E aí eu convido, né, quem tá lendo, quem tá me ouvindo aqui, a se apresentar aí nos comentários pra gente iniciar essas conversas. Beleza? Até mais.